Olá, pessoal. Bom, então hoje vamos para o terceiro seminário desse semestre. Quem vai falar é o Leandro, que talvez seja o recordista de apresentações do Seminário de Coisas Legais. Acho que é. E estamos aguardando mais voluntários para falarem no seminário. Tem várias pessoas aqui que deveriam falar e tal, então estamos aguardando os contatos. E, bom, é isso. Então, Leandro, pode falar. Bom, boa tarde. Quando eu começar a falar mais assim, vocês gritam, porque eu vou esquecer do tipo, aí vocês vão... Bom, mas vamos falar. O seminário hoje é sobre paradoxos. A primeira coisa já é que eu estraguei uma piada. Quem conhece a piada, talvez dá para entender a referência. Quem não conhece, eu estraguei completamente. Então não vou contar qualquer piada, porque tipo, vai que você esquece até o vez que você vai ouvi-la de verdade. Porque a piada é boa, mas... Bom, tá aí. E acho que o primeiro paradoxo também, como a Marina já comentou também, é o que certas pessoas não apresentaram nesse seminário ainda. Eu acho que isso também já é um paradoxo, mas vamos ver. Vamos continuar sem essas aí. Talvez a primeira coisa que então a gente deveria fazer é explicar o que é um paradoxo, ou pelo menos o que é que eu vou supor como um paradoxo hoje. Então eu procurei no Google o que é um paradoxo. Aí o segundo Google é um substantivo masculino, é o dicionário do Google, na verdade, né? Até aí tudo bem. Ele é um pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano ou desafia a opinião consabida. Essa aqui eu achei muito boa, consabida, nunca tinha usado essa palavra. A crença ordinária e compartilhada pela maioria. Então, a segunda versão aqui, que é a aparente falta de nexo ou de lógica, contradição. Pregar o amor e espancar os filhos é uma... Aí eu achei que era aqui, que ele fez um pi, mas aí não é, porque dicionário você não põe na explicação a própria palavra, então você só põe assim para indicar que você vai... Mas eu achei que ficou bom. E o outro e tá assim mesmo, vocês podem procurar, não sei que eles trocaram já, mas estava lá assim ontem, acho. O terceiro é uma definição lógica, né? Então é um raciocínio aparentemente bem fundamentado e coerente, embora esconda contradições decorrentes de uma análise insatisfatória de sua estrutura interna. Eu vou adotar mais ou menos essas ideias gerais aí do que é paradoxo, então vai ser uma definição bem frouxa hoje, assim, o tipo do que é um paradoxo, a gente vai fazer. Aí o final aqui, só etimologia, né? Vem do grego, paradoxos, que significa isso, e daí depois virou no latim. Legal que no latim ficou mais estranho que em grego, eu achei, do tipo, mas em grego estava assim. É um bom nome para cachorro, talvez, né? Chama o cachorro de paradoxos. Desse jeito, assim. Bom, mas acho que tem mais um paradoxo que eu já esqueci de falar de novo. Eu não vou falar do paradoxo de Russell. Talvez aí metade das pessoas levantem e vão embora, né? Do tipo, mas já o primeiro paradoxo é que eu não vou falar dele. Eu não vou falar do paradoxo do mentiroso também. Eu vou fazer vários paradoxos hoje, mas nenhum desses é esse. Do tipo, esse é um metaparadoxo da apresentação. Ok, vamos começar então eu dividi eles em mais ou menos sessões, do tipo mais ou menos com o mesmo tema. Então, a primeira é a boa velha implicação. Você pode pensar qual implicação. A primeira implicação que você lembra é essa, é desse tipo, minha mãe sempre implica comigo, mas não é essa que eu vou fazer, é a outra implicação, é essa implicação aqui, do A implica B. O que é A implica B? A implica B, você só está afirmando que se o A é verdade, B é verdade. Só isso. Do tipo, a gente tem muita... Por linguagem comum, a gente acha que é do tipo... o B só acontece por causa que aconteceu A, ou coisas do tipo. Assim, a única coisa que a gente está falando quando A implica B é que se A acontece, B acontece. Se A é verdade, B é verdade. Aí como é que você faz isso em geral para explicar mais detalhadamente para uma pessoa que nunca viu isso na vida? Você vai lá e faz uma tabela verdade. Do tipo, quem já viu tabela verdade, aqui você põe os valores possíveis para A e B, que tipo, o A varia entre verdadeiro e falso, o B varia entre verdadeiro ou falso, e aí você vê quais são os possíveis valores entre verdadeiro e falso para o A implica B. E aí repara que aquele negócio que eu destaquei no começo, eu só estou falando que toda vez que acontece A, tem que acontecer B. Toda vez que A é verdade, o B é verdade. Então, aqui é mais fácil pensar o contrário. O único jeito desse negócio ser falso é se o A é verdade e o B é falso. Então, apareceu aqui nessa linha, tá vendo? O A é verdade e o B é falso. Os outros casos,
Se A é verdade e B é verdade, tudo bem. Se o A é falso, esses aqui são os casos estranhos que as pessoas costumam não gostar muito, do tipo, se o A é falso, você não tem como argumentar que essa frase está errada, porque do tipo, o único jeito dela estar errada é do tipo, se o A for verdadeiro, o B tem que ser o único jeito dela estar errada era o A ser verdadeiro e o B ser falso. Se o A já começou como falso, a frase está verdadeira. Isso eu vou usar algumas vezes hoje, então do tipo, assim, se você nunca viu isso, desculpa, foi muito rápido. Se você já viu, desculpa, você perdeu seu tempo, porque você já sabia, mas talvez eu não tivesse ter posto. Mas é isso aí. Você pode ver depois no YouTube mais com calma, mas é esse negócio. Então, vou usar essa implicação. E essa implicação ela já é estranha, então ela vai dar consequências esquisitas, do tipo... Esse aqui é o paradoxo do bar, eu tentei manter o nome original que tinha. O paradoxo do bar é... Em todo bar não vazio, existe uma pessoa que, se ela está bebendo, todos estão bebendo. Aí, qual que é o paradoxo estranho? Por que parece estranha essa frase? Parece que é o fato daquela pessoa estar bebendo que causou as outras pessoas começarem a beber. Mas não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que existe uma pessoa lá que, se ela estiver bebendo, todos estão bebendo. E essa frase é verdadeira. Porque como a gente faz a coisa da implicação. Tem uma implicação aqui, tá vendo? Ó, se acontece tal coisa, acontece a outra. Como é que você vê que essa frase é verdadeira? Não importa o que está acontecendo no bar. Se alguém no bar não está bebendo, você põe esse alguém como sendo essa pessoa que, se estivesse bebendo, todo mundo tinha que estar bebendo. O começo é falso, então a frase inteira é verdadeira. Se está todo mundo bebendo, você pega qualquer uma. A primeira é verdadeira e a segunda também. Então a frase é... Se tem uma pessoa bebendo, vai estar todo mundo bebendo, ela vai estar verdadeira. Se existe essa pessoa, você vai conseguir pegar essa. Então, tipo, essa aí só tem essa coisinha assim, se você não está acostumado com essa coisa do que é implicação matemática, né, que a gente chama, essa frase soa estranha no começo, mas depois você vê que, bom, na verdade, essa frase é sempre verdade. Vamos abusar um pouquinho desse negócio da implicação mais uma vez. Vou fazer o paradoxo dos corvos. Para quem não sabe o que é um corvo, é tipo um urubu pequeno. Do tipo, que eu vou usar que eles são pretos, então do tipo você tem que ter essa informação. Então, tipo, a Mariazinha ela recebeu a tarefa de provar que todos os corvos são pretos. Tudo bem? Do tipo, então, só que a tarefa dela era provar isso, mas não no sentido matemático. Ela tinha que provar no sentido de advogado, né? Do tipo, então, como é que você faz isso? Ela começou a coletar indícios. Então, o que é isso? Ela foi pegando vários corvos que ela achava e verificando que todos eles eram pretos. Ela achou um corvo, ele era preto. É um indício de que a frase é verdadeira. Ela achou outro corvo, ele era preto, era outro indício que a frase dela era verdadeira. E continuou indo assim. Até que uma hora ela cansou de fazer esse processo repetitivo e lembrou que um dia ela fez uma aula de lógica, e na aula de lógica tinha uma coisa que o pessoal chama de contrapositiva. O que é contrapositiva? Contrapositiva é falar que essa implicação que você já acha estranha é igual a essa aqui, que é mais estranha ainda. O que é isso aqui? Ó? Toda vez que acontece A, acontece B. Isso é a mesma coisa que falar que, se não acontece o B, é porque não aconteceu o A. Se você está convencido, muito bem. Se você não está convencido, tabela verdade para você. Você vai lá, bota os valores verdade e falso possíveis aqui, faz a análise com essa última coluna, e eu botei essa aqui, lembrando a que tinha antes, dá igualzinha. Então, essa afirmação aqui é a mesma coisa, tipo, é a contrapositiva, você simplesmente falar não B implica não A. Tudo bem? O que a gente faz com isso agora? Vamos dar um exemplo. O exemplo é esse aqui. Ó. Eu tenho de uma música, quem não usa óculos escuros tem colírio. Peguei lá do GJM, vocês conhecem essa música, mas no sentido normal, essa é a contrapositiva. Eu espero que vocês conheçam, talvez eu sou velho demais, mas tudo bem. Ok. E a Mariazinha? A Mariazinha, o que ela tem a ver com isso agora? Então, ela percebeu que, para provar que todo corvo é preto, ela podia mostrar a contrapositiva. Só que mostrar a contrapositiva é falar que ela vai mostrar que tudo que não é preto não é corvo. Certo? É a contrapositiva de mostrar que todo corvo é preto. Bom, aí é mais fácil de achar indício, né? Porque, tipo, essa garrafa não é preta. E ela não é um corvo. Essa bermuda, ela é verde, então ela não é preta, e também não é um corvo. Esse armário, ele é marrom, ele não é um corvo, do tipo... E aí vai, do tipo, tem vários exemplos aqui. O problema é que eu pus uma camiseta errada, mas assim, do tipo, a cadeira é errada também. Assim, a camiseta não dá um contra-exemplo, né? Tipo, porque você vai falar, ela é preta, então ela não vai ajudar em nada em indícios ou em contra-indícios. Mas todo o resto, assim, tipo, a parede é branca, então ela não é preta e ela não é um corvo. Aí ficou bem mais fácil de você achar indícios da frase dela.
Então, do tipo, o que aparece nesse paradoxo aqui é que você consegue começar a procurar indícios de que todos os corvos são pretos, falando coisas do tipo que tomates são vermelhos, mas dá indícios. Ok, vamos parar com esse negócio da implicação. Vamos para a parte 2. Parte 2 é o não é melhor fazer a conta. Acho que isso já é um paradoxo inteiro, mas vamos lá. O que eu quero dizer com isso? O que acontece é que, às vezes, você está lá, você vê o problema, e você fala, se eu sentar e pegar um papel e fazer o negócio aqui direito, sai. Mas eu vou tentar fazer tipo, igual pessoa normal, assim, só vou dar um argumento lá, assim, umas coisas meio esotéricas. E aí pode dar problema. Vamos ver alguns desses. Tem o Monty Hall, a maioria das pessoas aqui acho que conhece o do Monty Hall, que é o das 3 portas. Vou explicar para quem não conhece, no finalzinho tem um pequeno twist, que daí acho que pelo menos algumas pessoas não devem conhecer. Você tem então um programa de auditório, tem 3 portas fechadas lá nesse programa, e atrás dela, só de uma das 3, tem um prêmio. Então, se você abrir a porta certa, você ganha o prêmio. Então, como é que é a ideia? Você escolhe uma das portas, mas você ainda não abre. Aí o apresentador vai lá e faz um monte de coisa, fica falando um monte de bobagem lá, porque tem que... Senão o programa ia durar, sei lá, 2 segundos, né? Então, tipo, ele fica lá falando um monte de coisa, não sei o quê. Em algum momento ele vai e abre uma das outras portas que você pegou. Você tinha uma porta que você escolheu, sobraram 2. Uma dessas 2 com certeza está vazia. Ele vai abrir uma dessas vazias. E aí vai sobrar 2 portas. E aí ele vira para você e pergunta, você quer trocar de porta? Quer ficar com a porta que você já tinha escolhido ou você quer ficar com essa outra que eu deixei aqui fechada? E a pergunta que vai para vocês é, se compensa. Tipo, você tinha 3 portas, escolheu uma, agora ele descartou outra, que já estava vazia com certeza, e aí agora ficaram 2 portas, a pergunta é, compensa você trocar para essa aí que sobrou? O Joãozinho argumenta que tanto faz, porque ficaram 2 portas, tem 2 portas, você vai escolher uma tem o prêmio com certeza, então é 50%. O problema desse argumento do Joãozinho é que, se você usar esse argumento, você faz a conta e fala que, tipo, a chance de cair um raio na sua cabeça nesse instante é 50%. Porque ou cai ou não cai. Do tipo, tem 2 chances, então do tipo, só tem 2 possibilidades. E aí a conclusão é que todo mundo que está aqui nessa sala é muito sortudo, porque essa é a mesma probabilidade que tinha em todos os instantes da sua vida até o momento. E era metade de todos esses instantes. E você sempre deu o caso bom, do tipo, eu acho. Né? Bom. Então não está muito bom esse argumento do Joãozinho. Então vamos tentar ver que o Joãozinho está errado. Um jeito de mostrar que o Joãozinho está errado é analisar todos os casos. Mas daí também a gente está lutando contra a preguiça, mas não tanto, né? Vamos tentar fazer de um jeito um pouco mais simples, em vez de analisar todos os casos, porque, sei lá, dá mais de 10 casos, então já cansa. Vamos fazer o argumento dos teimosos. O argumento dos teimosos sai facinho. Qual é o argumento dos teimosos? Você vai pegar 2 teimosos, um chama T e o outro chama N. Esse aqui é o T de troca e o N de não troca. Então, qual é a ideia dos 2 teimosos? O T ele enfiou na cabeça que não importa o que aconteça quando o apresentador perguntar para ele, ele vai trocar de porta. Do tipo, o cara vai lá, abre uma porta, ele já tinha escolhido uma, mas ele vai trocar com certeza. E o N, fazendo jus ao nome dele, ele não vai trocar de porta. O cara vai chegar lá, fazer um monte de coisa e ele não vai trocar de porta. Ele vai ficar com a porta que ele tinha no começo. Vamos analisar qual é a chance de ganhar de cada um desses 2 teimosos. Então, antes de começar o programa, vocês vão lá, tem as 3 portas fechadas, vamos ver qual desses 2 tem mais chance de trocar. Repara que, para o teimoso T, aquele que troca, o único jeito dele perder é se ele pegar a porta certa de cara. Tem as 3 portas lá, ele vai na certa, porque daí o que acontece? Ele vai trocar com certeza, então ele vai trocar para uma que está vazia. Certo? Então, no começo tinha 3 portas, se ele acertar de cara, acertar aqui é errar, na verdade, né? Do tipo, ele perde. Certo? Então, a chance dele ganhar é 2/3. Tudo bem? Aí, agora, o que acontece com o outro teimoso? O outro teimoso, ele vai trocar com certeza. Então, ele não vai trocar com certeza. Ele não vai trocar com certeza, então o que vai acontecer? O único jeito dele ganhar é se ele acertar de cara. Ele tem que pegar a porta certa lá entre as 3, lá no começo. Bom, mas aí, então, a chance dele ganhar é 1/3. Certo? Mas se você, então, usar o argumento que tinha dado o Joãozinho, se o Joãozinho tivesse certo, 1/3 era igual a 2/3. Que você cortando, dá que 1 igual a 2. Que 0 é igual a 1, porque você cancela 1 de cada lado. E aí, então, por indução, só tem um único natural, que é o 0.
E qual que é a moral da história? A moral da história é que você tem que tomar cuidado com o experimento que você faz no laboratório. O pessoal da física fica falando, não, porque a gente pode criar um buraco negro aqui sem querer e aí acaba o planeta Terra. Ou o que acontece em matemática, faz uma coisa errada no laboratório. Do tipo, então tem que tomar cuidado. Ok. Aí você está argumentando aí que você já conhecia esse problema, então foi muito tempo perdido na sua vida. Foi, mas assim, vamos tentar compensar isso aqui. Vamos fazer uma segunda versão. A segunda versão é que, em vez do apresentador abrir a segunda porta, imagina assim, você foi lá escolher uma porta, e aí agora você está lá esperando, antes de abrir a sua porta, tá lá estão as 3 fechadas, o apresentador escolhe mais alguém da plateia, um segundo participante. Esse segundo participante vai lá e escolhe uma das portas que você não escolheu. E ele abre essa porta. Tudo bem? Só que esse participante ele não sabe se é certeza que a porta dele vai estar vazia. Tudo bem? Se ele acertar, se a porta que tiver o prêmio for dele, ele ganha, beleza. Mas se ele errar, sobrou 2 portas para você. E agora a pergunta é, compensa você trocar? Ou é a mesma coisa que tinha antes? Ou o que aconteceu agora? Tudo bem? Isso aqui eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho, que esse problema é mais legalzinho, essa versão é mais legal. Tipo, então, aqui, o que está usando de diferença aqui é que quem abre a porta agora não é uma pessoa que tem certeza que a porta está vazia. Tudo bem? Tipo, então, aí a pergunta é se compensa, na hora que se chegou na situação final, que o outro participante errou, se faz alguma diferença para você. Eu esqueci de falar, né? Esse aqui é do Monty Hall, ele morreu em setembro do ano passado, do tipo o cara que apresentava esse programa originalmente. Mas no Brasil tinha uma versão que era bem mais legal, que era do Sérgio Malandro, que era Portas dos Desesperados, que tipo, uma porta tinha um prêmio, eu não sei se tinha uma porta tinha um prêmio, mas o importante é que nas outras tinha monstro. E aí a pessoa abria o negócio, aí um cara, sabe, de macaco, de múmia, e saia correndo atrás da criança, assim, tipo, era mais legal. Isso eu sou bem velho, vocês não pegaram isso ao vivo, mas deve ter no YouTube. Vocês procuram lá, era divertido. Então, bom, fica esse problema para vocês pensarem. Agora eu vou girar umas moedas, do tipo, vamos fazer uma coisa diferente. Então, o problema eu vou ter que explicar sem fazer o desenho, depois eu ponho o desenho no final. Mas qual que é a ideia? Você vai pegar 2 moedas iguais, vai deixar uma parada, e a outra você vai sempre encostando nela, vai girar em volta dela. Aí você vai, gira, sempre encostando num ponto e volta para a posição original. Aí a pergunta é, na hora que essa moeda voltar, essa moeda que girou, voltar para a posição original, ela girou quantas vezes em torno de si mesma? Entenderam o que eu estou falando? Tipo, uma moeda ficou parada e a outra ficou girando em volta. Só que sempre encostando. E sem deslizar, né? Porque se deslizar pode ser qualquer coisa. Do tipo, aí a pergunta é, quando ela voltar para a posição original, quantas vezes ela girou em torno de si mesma? Tudo bem? Então, aqui está a explicação escrita para você depois, do tipo, o que é que está fazendo. Então, você pega as 2 moedas iguais, deixa uma parada, a outra começa à direita dela, fixei isso aí, e começa a rolar a segunda moeda sempre tocando num ponto da parada, sem deslizar. E quando a segunda moeda voltar para a posição original, quantas vezes ela girou em torno de si mesma? O Joãozinho vai tentar de novo. Ele fala que essa é fácil, como sempre. E fala que a segunda moeda está sempre tocando num único ponto, a primeira moeda. Então, que se você olhar para a moeda que está parada, esse pontinho está deslizando e vai dar uma volta completa. Bom, então esse pontinho aqui deslizou uma única vez, você deveria fazer um argumento por simetria e falar que a outra moeda também deu uma girada em torno de si mesma uma única vez. Parece um argumento razoável, mas foi o Joãozinho que deu. Vamos fazer um desenho? Então aqui está 2 moedas iguais. Eu suponho que elas sejam iguais, porque eu suponho que o lado dessa aqui seja igual, essa aqui ela só está ao contrário, mas não dá para ter certeza, né? Mas vamos lá, aí você começa a girar a moeda. Uma animação aqui, ó, tipo, muito boa. E aí, quando você acaba a primeira meia volta, você vê que o argumento do Joãozinho talvez tenha um problema. Porque ou agora essa moeda vai continuar nessa posição e vai acabar deslizando aqui sem girar mais, ou alguma coisa no argumento que ele fez está errado. Todo mundo entende assim? Mas é lógico que o Joãozinho pode argumentar que foi só um truque de foto ali, na verdade. Eu estava deslizando o negócio. Então eu botei esse outro aqui, que agora eu vou ter que apertar o botão para caramba. E ó, esse pontinho aqui, azul, era o que estava encostando aqui. E aqui eu vou fazer a trajetória dele, acompanhando todo o pedaço que ele fez até o final. Aqui é a hora que deu aquela... Aí repara que agora ela já deu... lembra que ele estava encostando, né? Então, na hora que eu passei ele pela horizontal, ele já estava na posição... Já tinha dado uma volta completa em torno de si mesmo. E aí ele vai, mais um pouco, vai. Acho que deu. Okay. Aí aqui você vê, aí essa aqui a trajetória que ele fez é o que o pessoal chama de cardioide, né? Do tipo, aí se você modelar esse negócio, você vai ver melhor o que é que está acontecendo. Mas também já pode aproveitar, porque
chama cardioide, né? Porque se você olhar meio de lado, ele parece um coração. Então, você pode aproveitar essa animação, assim, tá, o Dia dos Namorados está chegando. Você pode explicar esse problema para o seu ente querido, assim. E talvez você vai ter que engolir 2 moedas no final, mas ok. Então vamos mudar um problema de novo. Então agora eu vou fazer um problema com batatas, mas elas são batatas especiais. Eu vou começar com 1 quilo de batata. Só que essas batatas, elas são especiais que elas são, em massa, elas são 99% é água. Tudo bem? É tipo Ruffles. O pacote de Ruffles, 99% é ar. Né? Do tipo, essa aqui ela é água. Aí o que você faz? Mandaram falar assim, 99 está inaceitável, vamos desidratar essas batatas até elas ficarem com 98% de água. Vou fazer um pequeno desconto. Tudo bem? Então você vai lá, bota no forno, deixa elas secando a água até ficar 98%. Tudo bem? Só que medir quanto de água é uma coisa é um processo complicado. Então você já mediu antes para saber que era 99%, e você não quer medir de novo depois do forno toda hora, assim, tira do forno, mede, põe no forno de volta, tira do forno, mede. Você vai fazer o quê? Você vai simplesmente pesar. Então você quer saber esses 100 quilos, não, é 100 aqui, viu? Falta 2 zeros. Porque senão eu não sei fazer a conta. Vou ter que fazer em grama, aí vai ficar difícil. Não, mas no final da conta eu fiz tudo em quilo, então pensa que é 100 aqui. Senão eu vou ter que pôr vírgula. Fica assim mesmo. Se você vai fazer isso, é mais fácil você saber quanto você tinha, quanto que isso vai ter que pesar no final. Então a pergunta é justamente essa. No final desse processo, quando ficar 98%, quanto que vai pesar no total os 100 quilos originais de batata? Todo mundo entendeu qual que é o problema? Você começou com 100 quilos, era 99% era água, aí agora você quer desidratar até ficar 98%, quantos quilos sobrou? Tudo bem? É o tipo da coisa que você faz. Se eu sentar, eu faço a conta. Mas vamos fazer primeiro do jeito do Joãozinho, que o Joãozinho vai argumentar alguma coisa do tipo, essa é fácil. Vai dar quase no mesmo, que essas batatas se arredondam no começo, elas são água, certo? Do tipo, quase não tem nada que não seja água ali. Então, você vai reduzir um pouquinho, então, do tipo, a menos de arredondamento, você vai dar o quê? Uns 900, 950 gramas de batata no final? Do tipo, você acha meio suspeito isso, né? Do tipo, então, vamos tentar fazer a conta. Só que a conta aqui é mais fácil você fazer pelos complementares aqui da coisa, certo? Você teve, aqui está certo, tá vendo? Você tem 100 quilos de batata no começo. Se você tem que 99% disso é água, então você tem que 99 quilos disso é água. E o quilo que sobrou é o que sobra da batata quando você tira a água. Eu não sei o que é isso, então eu chamei de batatildo. Sobrou 1 quilo de batatildo. O problema é que, quando você desidratar as batatas, no final do processo, esse 1 quilo de batatildo está lá. Você não vai acrescentar batatildo nem tirar batatildo, certo? Tudo bem? Então, no final do processo, você sabe, pelo menos isso no final você já sabe. Então, é 1 quilo de batatildo que tem no fim. Então, aí você sabe que no final, esse 1 quilo que vai sobrar de batatildo tem que representar 2% do total, que eu vou chamar de T. Por um bom nome, certo? Aí, como é que você resolve isso? É química da escola, certo? Regra de 3. Você põe 2 sobre 100 e tem que ser igual a 1 sobre esse T que você fez. E aí, para o pessoal que já sabe fazer conta rápido, o total deu 50 quilos de batata. O que não está nem um pouco perto da resposta do Joãozinho do começo. Então, você tem 100 quilos de batata, 99% de água, reduziu para 98%, caiu para 50 quilos. Do tipo, um pouco estranho a primeira vez que você vê, mas também não sei se você consegue batatas com 99% de água, mas é aquelas coisas de porcentagem que às vezes confunde a cabeça. Vamos para a parte 3, que daí acho que essa aqui é a que tem as coisas mais bizarras. Eu vou começar com o crocodilo falante. Eu falei que já tem umas coisas bizarras. Então, o crocodilo falante é o seguinte. É o paradoxo do crocodilo, esse é o nome original. Então, um crocodilo vai lá e captura uma criança. Ele só capturou a criança, ele não comeu a criança, por enquanto. Do tipo, ele só capturou a criança. E aí, depois que ele capturou a criança, ele vai lá, ainda por escárnio, vai lá e faz uma proposta para o pai da criança. A proposta para o pai da criança é o seguinte. Ele fala o seguinte, eu vou devolver a criança, se e somente se você acertar o que eu vou fazer com ela. Entenderam? Tipo, o crocodilo foi lá, é um crocodilo que fala, que captura crianças, e aí ele chega e depois ele faz essa proposta para o pai da criança e fala, olha, eu só devolvo, se somente se, só devolvo, se você acertar o que eu vou fazer com a criança. Aí, bom, vamos fazer duas versões para o pai. Se o pai falar o que seria o natural aqui, que fala assim, você vai devolver a criança,
repara que, por causa daquela implicação lá, da discussão da implicação lá do começo, o crocodilo pode fazer o que quiser. Por quê? Porque, tipo, se o crocodilo, se ele devolver a criança, tá certo, certo? Porque, do tipo, ele fez, o pai acertou, então ele devolveu porque o pai acertou. Se o crocodilo não devolver a criança, o pai errou, então ele não devolveria a criança. Certo? Até aí, nenhum problema. O problema começa a acontecer quando, se o pai falar, sei lá, vai que o moleque era muito chato, o pai fala, o crocodilo não vai devolver a criança. Ou, sei lá, o pai acha que vai cair no paradoxo do mentiroso e isso aqui vai obrigar o crocodilo a devolver a criança. Mas o que acontece se o pai falar que o crocodilo não vai devolver a criança? Se o crocodilo devolver a criança, o pai errou. Então, o crocodilo não deveria ter devolvido. E se o crocodilo não devolver a criança, o pai acertou. Então, o crocodilo deveria devolver. Certo? Então, é tipo o que o Joãozinho fez lá com aquele 2/3 igual a 1/3. Do tipo, aí você vai ficar com um problema. Então, provavelmente, o pai não deveria falar isso. O paradoxo acaba aqui. Nunca fala o que acontece com a criança depois, mas na história original vai aqui. Do tipo, então, do crocodilo falante. Vou fazer o da prova surpresa. Da prova surpresa, acho que o nome original, na verdade, é o enforcamento surpresa, mas eu achei que prova era mais aterrorizante aqui. Então, você tinha uma sexta-feira ensolarada numa escola, o professor anuncia que na semana seguinte vai ter uma prova surpresa. Só que a promessa dele é que ela vai ser tão surpresa, mas tão surpresa, que os alunos só vão saber que tem prova naquele dia na hora que o professor começar a entregar as provas. Tudo bem? Então, tipo, é bem surpresa. Tipo, então, suponha lá que o professor dá aula todos os dias da semana para eles, de segunda a sexta. Vai. Tudo bem? Aí o professor sai da sala, depois que acabou isso, e os alunos começam a ficar desesperados, né? Aquela coisa de gritaria, assim, não muito diferente do que já era a aula antes, mas estão lá desesperados, só que não tem o professor mais. Aí o Joãozinho tenta acalmar o pessoal. E ele fala assim, pensa bem, se chegar na sexta-feira e ele não deu, a gente já sabe com certeza que essa prova não vai ser na sexta. Porque se a prova for na sexta, o que aconteceu? Chegou na quinta-feira à noite, não teve prova até aquele momento, então vai ser prova na sexta. Mas então eles descobriram que vai ter prova no dia anterior. Então não é surpresa. Certo? Mas agora você consegue provar que a prova não vai ser na quinta. Porque chegou na quarta-feira à noite, a prova não foi ainda, como ela não vai poder ser na sexta, ela tem que ser na quinta. Então também não pode ser surpresa. Certo? E tá, aí você argumenta que não pode ser na terça, não pode ser na segunda. Tudo bem? Então não vai ter prova surpresa, porque não é impossível você fazer isso. Chega na semana seguinte, na quarta-feira, o professor vai lá e entrega as provas. Aí o Joãozinho fala, mas olha o argumento que eu dei. Ele dá o argumento e o professor fala, tudo bem, mas está aqui a prova. Você não ficou surpreso? O professor não mentiu, certo? Do tipo, então você tem o que tem. Eu já vou dar spoiler do próximo, mas o que tem de uma coisa que tem de escondido nesse negócio aqui é o fato de você saber o que está acontecendo, mas é um spoiler bem mais ou menos da próxima, mas vamos lá. Esse aqui é o último, mais ou menos, aqui ele tem 2 versões, eu acho que a maioria conhece uma versão, talvez alguns não conheçam a segunda versão é a mais legal, a primeira, sei lá, eu tenho que fazer a primeira porque senão não dá para chegar na segunda. Então, o que é a Ilha dos Olhos Verdes e Azuis? Tem várias versões, tem umas que tem pinguim com pedrinha, tem de tudo nessa aqui. Então, mas essa aqui é Olhos Verdes e Azuis. Tudo bem? Então, vai ser uma ilha, só tem pessoas que têm ou olhos verdes ou olhos azuis. Aí tem que ficar explicações chatas para matemático. Tem 2 olhos, os 2 olhos são da mesma cor, não pode ser verde e azul ao mesmo tempo. Tá bom, só tem olhos verdes e olhos azuis. Ok? Só que uma das regras da ilha, sempre que você começa esse negócio de ilha, tem alguma regra bizarra, né? Ou todo mundo fala mentira, ou todo mundo fala a verdade. Bom, essa aqui o que vai acontecer se você descobrir a cor do seu próprio olho, você tem que se matar no final do dia que você descobriu. Tem uma versão que a pessoa é banida da ilha, tem uma versão que ela é só segregada. Essa versão é mais legal. Ela tem que se matar no final do dia. Então, assim, o que isso causa na ilha? As pessoas estão vendo os olhos das outras, então elas sabem qual é a cor dos olhos das outras pessoas, mas elas não estão vendo a cor do próprio olho. Ninguém tem espelho lá, porque ninguém é maluco de... Ou tem, né? Sei lá. Mas a pessoa não quer saber qual que é a cor do seu próprio olho, e ninguém fica falando cor de olho para ninguém, para não dar problema. Tudo muito bom, até que vem um dia um cara visitar a ilha que não sabia da regra. Aí o cara está lá passeando e uma hora ele fala,
puxa, né, do tipo, já andei por tanto lugar do mundo, você tem uma historinha bonitinha para você pôr aqui nessa parte, então você já andou muito lugar do mundo, e não fazia tempo que eu não estava vendo alguém com a mesma cor do olho que eu, e aqui eu vi. Certo? Ele não falou quem, só falou que ele viu uma pessoa com a mesma cor que o olho dele. E, sei lá, estava todo mundo na ilha nessa hora, e as pessoas estavam lá olhando e viram que o olho do cara era verde. Vamos supor que era verde. Tudo bem? Então, basicamente, o que ele está falando aqui é que, bom, tem alguém na ilha que tem olho verde. Não é suficiente ainda para ninguém se matar, acho. Certo? Quer dizer, se a ilha tivesse um habitante, que eu não coloquei aí, talvez já. Mas vamos supor que não, né? Do tipo, tinha mais gente. Ok. Aí a pergunta é, o que acontece depois disso? Então, agora eu tenho que fazer uma pausa para duas coisas. Uma para beber água. A outra é para quem está assistindo por vídeo ou pelo YouTube. Eu vou estragar esse problema que eu vou resolver. Então, se você nunca viu, pausa o vídeo agora, vai resolver, depois você volta. Se você está aqui, sei lá, pode ir embora. Vou fazer esse problema em uma versão dele, assim, mas... Sei lá, vou estragar esse problema. Se você nunca viu, esse problema é legal de pensar um pouquinho. Mas eu vou estragar ele porque eu vou resolver ele agora. Tudo bem? Mas é que eu preciso da resolução dele para fazer o próximo. O que acontece é o seguinte, vamos pensar assim, vamos olhar só... Ele falou que tinha alguém de olho verde. Então, eu vou olhar só do ponto de vista das pessoas que têm olho verde. É mais fácil para fazer o argumento. Então, suponha agora que tivesse só uma pessoa que tivesse olho verde na ilha. Você já sabe que tem pelo menos uma, porque ele falou que tem alguém de olho verde, não tem zero, certo? Então, tem uma pessoa lá que tem olho verde. Agora, essa pessoa já tem certeza da cor do olho dela, porque ela, até aquele momento, ela só estava vendo pessoas de olhos azuis. E se o cara falou que tem alguém de olho verde, só sobrou ela para ter olho verde. Então, no final daquele dia, ela vai e se mata. Todo mundo estava vendo só uma pessoa de olho verde, aquela pessoa se matou, então agora todo mundo sabe que é certeza que eles têm olhos azuis, então todo mundo se mata no outro dia. É tipo Game of Thrones, assim, tipo, primeiras temporadas, nas últimas para de acontecer isso. Ok. E se tivesse duas pessoas de olho verde? A gente fez o caso que tivesse uma pessoa de olho verde. Se tivesse duas pessoas de olhos verdes, o que ia acontecer? Todo mundo que não é essas duas pessoas está vendo duas pessoas de olhos verdes. E aí, nenhum problema. Mas essas duas pessoas que têm olhos verdes, elas estão vendo exatamente uma pessoa de olho verde. Certo? Aí o que acontece? A hora que a pessoa fala, tem alguém de olho verde, as duas pessoas pensam olhando para a outra. Falam, ih, ele vai se matar. Aí, passa o dia, nenhuma das duas se mata. Aí a pessoa já desce aquele suor, né? Do tipo, pera, se ela não se matou, é porque ela está vendo alguém de olho verde. Certo? Então tem que ser eu. E aí, no final daquele dia, as duas pessoas se matam. E no outro dia, o resto também se mata, porque estava vendo as duas pessoas de olho verde e viu o que eles decidiram sem falar nada. Todo mundo entendeu o que está acontecendo? Então, o que acontece no terceiro dia? No terceiro dia, não. Quando tivesse 3 pessoas de olhos verdes, o que você está fazendo aqui? É aquele argumento que pessoas normais vão fazer, que é assim por diante, ou etc. Mas, na verdade, é um problema de indução, certo? Tipo, você mostra que se tem N pessoas de olhos verdes, no enésimo dia, depois do enésimo dia, essas pessoas se matam e no dia seguinte todas as outras se matam. Certo? Do tipo, aí o Joãozinho pode reclamar que isso não é um paradoxo, isso aqui. Isso aqui é um problema, é um exercício de indução simples. Assim, tipo, não é uma coisa... Assim, é um pouco triste, talvez, mas... Ou, de repente, as pessoas eram muito chatas, e aí é bom também, mas, sei lá. Não é um paradoxo. Então, aí vem a segunda parte. A segunda parte é a seguinte. Suponha que na ilha tivesse pelo menos, sei lá, 5 pessoas de olhos verdes. Aqui é um número meio que tanto faz. Tá? Tem 5 pessoas de olhos verdes. Vocês concordam que a afirmação do cara lá no começo foi tem alguém aqui de olho verde? Certo? Vocês concordam que todo mundo na ilha sabia que tinha alguém de olho verde? Porque todo mundo está vendo pelo menos 4 pessoas de olho verde. Certo? Então, essa informação que o cara deu não é novidade para ninguém. Ainda assim, se tivesse 5 pessoas, vocês já provaram que no 5º dia todo mundo se mata. Se o cara deu uma informação que todo mundo já sabia, o que foi que ele acrescentou no sistema? Tipo, essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês. Antes que alguém já comece a ir para o lado mais ou menos errado, aí, não é um argumento do tipo que ele zerou a coisa e começou dali. Do tipo, porque você pode pensar que, sei lá, ninguém tinha colírio, então todo mundo estava de óculos escuros, então até aquele momento ninguém sabia a cor de ninguém. Levanta, todo mundo está vendo os olhos e o cara fala tem alguém em verde. Do tipo, ia dar esse, ou podia fazer que isso aconteceu há muito tempo, em algum momento as pessoas perceberam que tinha alguém de olho verde, mas ninguém se matou, do tipo, até aquele momento. O que vai mudar é o fato do cara falar, sim, faz alguma diferença, apesar de ele estar falando uma informação que todo mundo já sabia. Aí essa eu vou deixar
vocês pensarem um pouco, porque eu já estraguei vários problemas hoje, não vou estragar esse último. Então, aqui está para quem depois quiser ver. As referências são a Wikipedia, esses dois, e o Wolfram eu peguei as imagens, lá, aquele que gira a moedinha, e o GJM eu peguei a da música. Ok? E é isso. Obrigado. Bom, alguém tem alguma pergunta? Professor, se o Pinóquio falar, meu nariz vai crescer, o nariz dele cresce ou não? E sempre que eu vou falar essa, eu falo errada, do tipo, se ele falar isso aqui, a pessoa, não. Mas é igual do tipo, você... Tem aquela da ilha dos... Que todo mundo fala mentira ou fala a verdade, né? Sempre, não pode variar. Então essa é parecida com aquela. E tem legal aquela de perguntar das portas, né? Do tipo, tem uma porta que vai para o inferno, uma porta que vai para o céu, tem dois guardas que estão tomando conta. Um sempre fala a verdade, outro sempre fala mentira, e você não sabe qual dos dois, qual que é qual. E aí você quer saber qual que é a porta que vai para o céu. É parecida com essa a resposta. Tipo, essa aí é uma rapidinho. Mais perguntas? Não? Só um comentário assim. Faz sentido eu falar que se a partir de uma frase que você fala, você gera um paradoxo, a negação dessa frase é uma verdade absoluta? Porque em vários casos que você colocou, tipo, aquele primeiro lá que na verdade a frase era verdadeira sempre, você negou e ela virou um paradoxo. E a do Pinóquio eu acho que também seria. Se ele falar que meu nariz não vai crescer agora, se ele estiver mentindo, acaba sendo verdade. Se não estivesse gravando, eu chutaria que sim. Que é verdade o que você falou. Mas, assim, não boto... Eu acho que sim. Acho que o que você está fazendo, na verdade, quando você cai no paradoxo desse formal, que é o que você cai numa contradição obrigatoriamente. Então, aquele troço é falso. Eu, tipo, acho. Tenho quase certeza. Perguntas? Não? Não? Então, certificado laranja. O azul vai por e-mail agora. Então, muito obrigada. Quem quiser apresentar algum seminário ou quiser escrever algum artigo para o Acta Legalicus, só mandar um e-mail e ir atrás da gente. E daqui a umas 2 ou 3 semanas a gente deve ter mais uma edição. Então, a gente vai avisando. Obrigada.